Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que vem tratando sobre apologética, sobre a defesa da fé. E estamos, logo o título do trimestre é Os Ataques contra a Igreja de Cristo. E o subtítulo do trimestre trata das sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Eu hoje vou direto ao assunto porque o conteúdo requer que nós comentemos direto. Este é o nosso quinto vídeo da semana. Você tem mais 4 vídeos para trás. Amanhã certamente teremos mais um para completar os 6. Você deve assistir este e deve assistir os que estão para trás. Senão você não vai compreender o assunto todo, pois são reflexões diárias, reflexões que estão descritas aqui na revista, certo? Para que no domingo, na hora que estiver na escola bíblica dominical, você possa compreender o conteúdo. Nós já falamos sobre a natureza do casamento, que é monogâmico e vitalício, nós já falamos sobre a indissolubilidade do casamento, nós já falamos sobre o aspecto moral do divórcio, nós já falamos que Deus odeia o divórcio e hoje vamos para a leitura que está em Deuteronômio. O título da lição de domingo próximo é A Sutileza da Normalização do Divórcio. Normalizar, tornar normal. Não é normatizar, criar norma, é normalizar. Falamos sobre a sutileza da banalização da graça, sutileza da imoralidade sexual e agora estamos na sutileza da normalização do divórcio. Aproveite aí, já se inscreva no canal, compartilhe, curta, comente. Alguns irmãos têm dito que o conteúdo tem nos ajudado bastante, então continue, porque o nosso objetivo é justamente que você aprenda e que a palavra de Deus possa te instruir. Pois bem, vamos ler o texto bíblico para que nós possamos entrar no comentário. Ontem nós lemos que Deus odeia o divórcio. Livro de Malaquias, Antigo Testamento, profeta menor pós-exílico, capítulo 2, versículo 16. Hoje, sexta-feira, leremos em Deuteronômio 24, versículos de 1 a 4. E a epígrafe diz, o divórcio como permissão no Antigo Testamento. O divórcio como permissão no Antigo Testamento. Então, hoje e amanhã nós falaremos sobre cláusulas de exceção. Eu hoje já vou dar uma visão geral do assunto. Amanhã certamente complementarei o conteúdo, mas vamos ver o que diz aqui. É o divórcio como permissão no Antigo Testamento. Vamos então ler Deuteronômio 24, de 1 a 4, fazendo uso da tradução Revista Almeida Corrigida, lendo aqui na Bíblia Apologética com Apócrifos, edição ampliada do ICP. Diz assim, Deuteronômio 24, versículo número 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, que interessante, achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Ponto. Versículo 2. Se, saindo da sua casa, se for e se casar com outro homem, a possibilidade de um novo casamento. E este último homem a aborrecer, não quiser ela, acontecer alguma coisa do gênero, e lhe fizer escrito de repúdio, também sou eu que estou dizendo, e lhe der na sua mão, do mesmo jeito do marido anterior, e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. É um texto complicado para comentar, mas nós vamos tentar comentar. Já estou coçando a cabeça aqui. Observe a primeira coisa, que Deuteronômio é a repetição da lei. Vamos lá fazer
uma hermenêutica do termo. Outro dia eu estava em sala de aula e vi alguém dizer, vamos fazer uma hermenêutica. E eu aguardei a hermenêutica não saiu, porque a hermenêutica foi mais uma exegese do que uma exegese. Vamos fazer a hermenêutica do texto. Deuteronômio é a repetição da lei. Quem está ouvindo Deuteronômio são aqueles que saíram do Egito, do Egito, e aliás, aqueles que nasceram durante o deserto ou que eram crianças quando saíram do Egito. Porque os que nasceram no Egito e já tinham capacidade de ir à guerra morreram durante o deserto. Então houve necessidade de repetir a lei para que aqueles que estão entrando soubessem mais uma vez o que foi dito lá atrás. Só que nós não temos esse texto lá atrás. Pelo menos eu não encontrei. Se alguém encontrou, coloca aí. Nesta explicação que Moisés está dando. É uma explicação que ela já está contextualizada. É uma explicação que ela já está socializada. Como assim? Não tem essa explicação lá atrás. Nós temos lá no Gênesis que está escrito: deixará o homem, o pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. No Gênesis não tem a possibilidade de divórcio ou carta de repúdio. Carta de repúdio, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, era tão somente entregar na mão da mulher e dizer, ó, tá livre, vai embora. Não tem. Mas aqui Moisés concedeu. Capítulo 24 de Deuteronômio, versículo de 1 a 4, Moisés está concedendo carta de repúdio, abrindo uma exceção. E qual é a exceção? A exceção é que o homem achasse coisa feia na mulher. Isso é muito genérico. No direito brasileiro, por exemplo, nós tínhamos a discriminação de filho adotivo, filho adulterino, até que a legislação evoluiu. Não, e agora é filho, não tem mais discriminação com relação a isso. Nós tínhamos a discriminação da mulher honesta. Aí vem a pergunta, o que é a mulher honesta? É aquela que paga as contas? O que não paga? É aquela que paga as contas? O que seria uma mulher desonesta? Porque o termo perdeu o seu efeito. Do mesmo jeito, a sociedade daqueles dias, Moisés, legislador para a nação de Israel, grave isso, legislador para a nação de Israel, legislador para a nação de Israel, vou repetir, naqueles dias, Moisés, vendo aquela nova sociedade que certamente reclamaram para ele alguma coisa, Moisés diz, tá bom, vou conceder que se você casar com ela, você se unir a ela, e você achar alguma coisa feia nela, você dê carta de repúdio para que ela possa casar de novo, mas vou deixar registrado, que se por acaso ela voltar e você quiser ela de novo, você já não vai poder, aí ele usa a expressão, porque ela está contaminada, não vamos entrar nesse detalhe aqui. Pois bem, o tempo passa, depois do cativeiro babilônico, surgem duas escolas teológicas, que discutiram o assunto, a de Hilel e a de Shammai, e uma achava que era só por causa de infidelidade, a outra achava que tinha que ser por qualquer motivo. Aí veio Jesus no Novo Testamento. Aí Jesus vai, explica todo o texto e diz, olha, somente por causa de prostituição, que aí você precisa entender a prostituição, e se você levar para o campo da pornéia, você vai entender que é infidelidade conjugal. Pois bem, Jesus então, nos seus dias, regressou para o princípio e deu duas opções. A opção que Jesus deu foi uma opção mais fechada do que a que Moisés deu. Moisés deu para a nação de Israel, acorde, para a nação de Israel. A igreja não existia naqueles dias. E Jesus, quando falou, também falou para a nação de Israel. Jesus disse, o que foram dito e como é que está escrito? Então eu digo. Aí Jesus disse, morte ou infidelidade conjugal. Foram as duas únicas coisas que Jesus deu. Porque os judeus estavam abertamente fazendo isso a longo prazo e Jesus disse, Moisés fez isso porque vocês forçaram a barra, a dureza do coração de vocês. Quando Jesus falou, a igreja não existia. Jesus é a graça, mas a graça só foi consumada quando o Cordeiro de Deus foi à cruz e na cruz ele padeceu por nossa causa e aí então se tornou a condição de ser nosso sumo sacerdote, de implantar a graça. Pois bem, na sequência vem o apóstolo Paulo, que é assunto que nós vamos discutir amanhã, mas eu já vou adiantar aqui hoje. Vem o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo acrescenta algumas coisas mais. O apóstolo Paulo já fala daquele que, por acaso, consentir em viver com a pessoa, que não deixe. Ele entra em todos esses poréns aí, e lá na frente ele dá um arremate. Aí ele diz, olha, mas como todo mundo não consegue viver como eu, é interessante que ninguém viva abrasado, porque é melhor casar do que abrasar. Então cada um tem o seu, cada um tem a sua e cada uma tem o seu.
Paulo. Paulo já abriu a possibilidade de alguém deixar o lar. Se por acaso deixou o lar, você já pode fazer. Observe, vão prestando atenção que a coisa começa a fazer uma abertura. Isso eu falo do divórcio com os requisitos que a Bíblia libera. Aí, posteriormente, vem a nós a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, páginas 204 e 205. E aqui é interessante nós sabermos que Moisés falou para os hebreus, ainda não eram israelitas. Jesus falou para a nação de Israel, exclusivamente para a nação de Israel. Depois Paulo falou para a igreja, já foi um negócio mais aberto para a igreja, inclusive o primeiro concílio de Jerusalém também abriu um leque muito amplo, falou só, bom será se vocês se abstiverem da prostituição e assim por diante. Aí as Assembleias de Deus no Brasil, que vincula, este livro aqui vincula a Assembleia de Deus no Brasil como um todo, ela traz justamente o leque dessas três coisas. Ela traz aqui, a dissolução do casamento é justificada nos seguintes casos, 2 pontos, página 205, pela morte, que é o primeiro item, pela infidelidade conjugal e pela deserção por parte do cônjuge descrente. Pela deserção por parte do cônjuge descrente. Ela não aceita que o cônjuge descrente deserte do lar, né? Mas temos aqui 3 situações. Pois bem, aí em dezembro do ano passado, em 2 de dezembro de 2020, aqui está o documento com a data bem aqui, ó, 2 de dezembro de 2020, a CEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Brasil, no âmbito da Bahia, a Assembleia de Deus na Bahia, melhor dizendo, a Assembleia de Deus no âmbito da Bahia, ela criou uma resolução, tá aqui, ó, resolução número 03. Há muito tempo que o assunto vinha sendo discutido na CEADEB. Eu recordo que lá por volta de 2009, 2010, já discutia-se esse assunto. Aí lá por volta de 2009, 2010 dizia, ó, se a pessoa entrar pelo caminho da homossexualidade, se a pessoa por acaso for condenada por drogas, etc, etc. Aí a CEADEB já havia uma possibilidade de aceitar o divórcio. Mas agora vem um documento oficial. Esse documento está disponível, se alguém por acaso quiser cópia dele, é só mandar para mim um zap no 77999463346 e eu vou mandar para vocês esse documento. Certamente amanhã nós discutiremos mais sobre isso. Hoje vai ser só uma pincelada, porque é só para nós sabermos que existem exceções à regra. Né? Lá já foi criada por Moisés lá no Antigo Testamento e a regra de Moisés foi uma regra muito ampla, muito fácil de ser tomada, diga-se de passagem. Pois bem, esta resolução da CEADEB que está aumentando o leque, né? Jesus deu um requisito além da morte, Paulo já apresenta 3 requisitos, a Convenção Geral das Assembleias de Deus reconhece esses 3 requisitos e a CEADEB agora vem trazendo outros leques além daquele. O que é que diz aqui? A Convenção das Assembleias de Deus na Bahia, CEADEB, em relação ao divórcio, posiciona-se em defesa da literalidade do texto bíblico. Literalidade do texto bíblico. Então, vamos ver se realmente é isso. Mais precisamente do que se encontra descrito em Mateus capítulo 19, versículos 3 ao 12, e 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 10 ao 16. Assim, o divórcio do ponto de vista bíblico ou do ponto de vista da CEADEB, vamos lá, mas tudo bem. Do ponto de vista bíblico, somente é admitido nas seguintes situações. Primeira situação, nos casos em que o cônjuge seja vítima de infidelidade conjugal, certo? Tá descrito lá. 2, nos casos em que o cônjuge seja vítima de abandono ou violência física. Abandono ou violência física. A violência física não está lá. Lá não fala da violência física. Jesus diz bem assim, está lá em Malaquias. Em Malaquias nós lemos lá ontem que Deus aborrece aquele que cobre a violência com a roupa. Mas não está claro que seria a violência física. Aqui está levando para o âmbito da Lei Maria da Penha. O cônjuge de violência física, já que todos são iguais perante a lei,
Então eu tenho que o homem também pode ser vítima de violência física. E eu sei de casos de mulheres que atacaram seus maridos com faca. Isso é violência física, mas não é o que Jesus falou. Vamos à frente aqui. Artigo 2º. Admite-se que o cônjuge traído abandonado ou vítima de violência física contraia novas núpcias. A expressão cônjuge traído é um negócio que ficou muito complicado aqui, porque na maioria das situações, como é que fica a prova disso? Então, teria que fazer uma revelação pública, teria que levar para que todo mundo soubesse. E aí, ontem eu já falei sobre o fator da ética, né, que a própria legislação diz que esses assuntos correm segredo de justiça. Às vezes a gente esquece que a separação, o divórcio de um casal não acontece quando eles vão no cartório para efetivar a situação. Às vezes o divórcio do casal, eu digo isso por experiência aqui no escritório, as pessoas chegam e dizem, não, nós não temos mais condição de viver, nós não temos a menor condição de conviver. Aí cada um traz seu ponto de vista, traz sua situação. E lá no cartório, como ontem mesmo eu fiz mais um divórcio, lá no cartório é simplesmente a redução a termo daquilo que eles já realizaram em casa. Mas vamos à frente. Contrai novas núpcias apenas no âmbito civil. No âmbito civil está dizendo que não pode ser no âmbito religioso, que não aceita-se que a igreja realize o casamento lá, dentro da igreja. Aliás, a ética já ensina que até o noivado não deva ser realizado na igreja. E a Constituição vai dizer que o casamento é civil. Então, o casamento é civil. Casou lá no cartório já era. Antigamente, a Igreja Católica tinha aquela ideia de que tinha que casar no civil e no religioso. Não existe. O casamento é religioso com efeito civil. Aí é quando você vai lá, faz os proclamas e lá é autorizado que o casamento seja feito fora do fórum, em outro local. Aí a pessoa leva e uma pessoa habilitada, um celebrante, realiza o casamento. Aí faz uma ata lá na igreja, conforme os ritos da igreja, aí volta e apresenta aquela ata no cartório e eles reconhecem, mas o casamento é civil. Aí vai, após constatação da responsabilidade das partes, de comissão composta por 5 membros, idôneos, indicados pelo ministério, sem que tal prática se configure agressão aos preceitos bíblicos. Em outras palavras, precisa que uma comissão da igreja vá lá e verifique a situação e o casamento ocorra lá fora com o apoio da igreja. Vamos à frente. Parágrafo 3º. A CEADEB não recomenda que o cônjuge infiel ou responsável pelo abandono ou violência física contraia novas núpcias, que ele fique celibatário, porque isso seria uma transgressão aos princípios bíblicos. Vamos mais à frente. Artigo 4º. A CEADEB não admite entre os seus ministros pessoas que deram causa ao divórcio. Pessoas que deram causa ao divórcio. Aí eu preciso entender aqui se é pessoas que deram... O que é a pessoa que deu causa? É aquele que entrou com ação na justiça? Porque se nós analisarmos lá os processos, lá tem autor, fulano ou fulana de tal. Réu, fulano ou fulana de tal. Seria aquela pessoa que entrou com ação na justiça? Seria aquela pessoa que pediu o divórcio? O que é dar causa ao divórcio? Aí vem causa pela prática do adultério, que tenha abandonado a sua esposa ou que tenha praticado violência física após a sua conversão ao evangelho. Quer dizer, segundo a CEADEB, depois que a pessoa aceitar Jesus, ele não pode. Se ele fizer isso, a CEADEB não aceita. Vamos à frente. Artigo 5º. A CEADEB não concorda com os crentes das igrejas filiadas que tenham traído, abandonado ou agredido fisicamente o seu cônjuge após a sua conversão. Só que às vezes a gente leva a coisa para o lado que só o homem é quem faz isso. Então é uma situação que tem que ser analisada detalhadamente. A violência às vezes acontece dentro de casa. Tem uma história de um menininho que chegou na igreja e disse bem assim: pastor, deixa a gente morar na igreja? Não, meu filho, você não pode morar na igreja. Deixa, pastor, deixa a gente morar na igreja. Aí o pastor vai perguntar: por quê? Aí ele diz: é porque na igreja papai e mamãe são tão bons, não brigam, não batem nós, etc. Essas situações têm que ser averiguadas lá internamente. Tem homem que realmente agride suas esposas, agora tem mulher também que é uma bênção. O camarada às vezes está todo quebrado, unhado, e essas questões, se for assim, a igreja vai ter muito trabalho para poder acompanhar.
E aqui diz bem assim, especialmente dos que ocupam cargos ou funções de liderança. Vamos lá. Artigo 6º. A CEADEB não admite como forma de casamento a união estável. A CEADEB não admite como forma de casamento a união estável ou concubinato, e quem se encontra nessa situação não pode ser admitido como membro das igrejas filiadas. União estável. Quem vive em união estável ou em concubinato, pesquisa aí o que é o concubinato. É aquela pessoa que não tem condição de casar novamente porque já é casado. Quem já é casado e convive com outra pessoa não é união estável, é concubinato. Agora, quando os dois estão livres e podem realizar o casamento, está aí a união estável. Então a CEADEB não aceita concubinato nem união estável, nem lá na sede, nem nas igrejas filiadas, pois como seu membro, não aceita que tais pessoas sejam membros. Eu vou ler de novo aqui. A CEADEB não admite como forma de casamento a união estável ou concubinato, e quem se encontra nessa situação não pode ser admitido como membro das igrejas filiadas, em concubinato ou em união estável. Não pode ocupar funções ou cargos de liderança, quem está em concubinato ou união estável. E não pode ser admitido como ministro convencional, quem está em concubinato ou união estável. Aí o parágrafo 7º diz: a CEADEB, em todas as situações, sempre defende que haja um esgotamento das tentativas de se preservar os laços matrimoniais. Ponto. Isso aqui é justamente o objetivo da lição do domingo agora, porque a lição vai tratar justamente daqueles que correm o risco de divorciar. Quem já divorciou, infelizmente, a coisa já está realizada. Aí o pastor Ezequias Soares, no seu livro Casamento, Divórcio e Sexo à Luz da Bíblia, ele deixa muito claro que aquele que casou, divorciou e casou de novo, ele continua sendo marido de uma só mulher. E é uma pessoa como as demais, que vai ser salva, que requer um tratamento comum como os demais, para que não haja um tratamento discriminatório, e que são pessoas que não podem sofrer algumas pressões, como a gente admite na igreja o mentiroso, a gente admite na igreja o ex-traficante. Aí quando chega uma pessoa dessa natureza, é como se a pessoa estivesse podre. O pastor Ezequias Soares trata disso naquele livro ali. E ele esclarece justamente quando trata do fator de obreiro. Como é que você trata com o obreiro? Ele vai dizer isso aqui na página, caso alguém tenha o livro aí, pois eu já coloquei o link para que vejam. Ele vai falar isso na página, a partir da página 55. Aqui onde ele trata do divórcio e a igreja. Aí ele vai explicar como deve ser a avaliação de cada caso. Depois ele vai explicar como é que deve ser fator de disciplina, como deve tratar com os obreiros, porque, dentre outras coisas, os obreiros têm algumas orientações básicas. Essa parte aqui, de algumas orientações básicas, orientaria muita gente que não entende da situação e às vezes quer comentar. Algumas orientações básicas, porque são situações em que afetam a família, e uma decisão mal tomada afeta a família. Aí vamos lá, digamos que a gente queira discriminar aqueles que passaram por isso dentro da igreja. O número é grande. A gente olha no púlpito, tem pessoas, a gente olha pastores, a gente vê evangelista, a gente vê presbítero, a gente vê diácono, vê auxiliar, vê membro, vê congregado. Tem muita gente nessa situação na igreja. Recentemente, numa sala de escola dominical, tinha pelo menos 3. E o que fazer neste sentido agora? Vai, então, excluir essas pessoas totalmente? Como bem recente, alguém chegou para uma pessoa e disse bem assim: olha, se você quiser ir para outra igreja, tá tranquilo, tem igreja aí que recebe, tem igreja aí que aceita. O que fazer nestas situações? Aí vamos continuar no documento aqui, que eu quero fazer um comentário ao final. A CEADEB, em todas as situações, sempre defende que haja o esgotamento das tentativas, artigo 7º, de preservar os laços matrimoniais que se entendem indissolúveis à luz da Bíblia e das Escrituras. Só que entende dissolúvel, mas aceita em certas circunstâncias. Entendam, eu quero que entenda a incoerência que foi colocada aqui. Ou é indissolúvel ou não é indissolúvel. Ou é somente aquilo que Jesus falou, ou tem alguma coisa a mais. Aí você vai para o artigo 8º que diz: a presente resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando
reservadas às disposições regimentais ao contrário. Em outras palavras, a CEADEB não aceita como membro da igreja, vou ler mais uma vez aqui o artigo 6º, a CEADEB não admite como forma de casamento a união estável ou concubinato. E quem se encontra nessa situação não pode ser admitido como membro nas igrejas filiais e muito menos se tornar obreiro. Infelizmente, em algumas igrejas filiadas, a interpretação está sendo diferente. A interpretação está sendo que a pessoa não pode nem se tornar membro, mesmo que a pessoa esteja casada. Mas agora eu quero fazer uma pergunta, vou deixar uma dúvida no ar melhor, em relação a esse documento. Quando se trata de uma norma e uma resolução, uma norma interna, aí seria aqui agora a normatização. Enquanto nós estamos estudando na lição a normalização, aqui a normatização. É necessário que seja dito se aquela norma é ex tunc ou ex nunc. O que quer dizer? Ex tunc, que retroage até os primórdios, se vai afetar quem já estava nessa situação. Segundo, ex nunc, se só vai afetar para frente. Ou seja, precisando esclarecer se é da data deste documento, as pessoas que posterior a esse documento vierem a se divorciar, ou se é as pessoas que na data desse documento já estavam divorciadas. E outra coisa, se é erga omnes, se é para todos os homens, ou se é só para parte deles. Porque de repente alguém quer aplicar só a fulano e a ciclano, não quer aplicar de repente a meu parente, a meu amigo, que dizem que aos amigos a lei e aos inimigos os rigores da lei. Nessa circunstância, eu quero dizer para os irmãos, falei tudo isso aqui, só para dizer que os irmãos tenham parcimônia, tenham cautela, tenham cuidado ao tratar desses assuntos, porque querendo ou não, este é um assunto que está presente nas nossas igrejas locais. É um assunto que às vezes as discussões passam por um escritório de advocacia como o nosso e não chegam às vezes o conhecimento lá da liderança da igreja, porque tem assuntos, tem detalhes que foram ali discutidos, que foram apresentados ao magistrado, por exemplo, que não chegou ao conhecimento da igreja. E se chegar, é um escândalo muito grande. E o pastor Ezequias, ele deixa muito bem claro aqui no seu livro, e eu posso citar o pastor Ezequias porque ele é o organizador da nossa declaração de fé e ele é membro da Assembleia Brasileira de Letras Evangélicas e é o nosso apologeta de plantão. Nossa lição é comentada pelo pastor José Gonçalves, mas quem é o nosso apologeta escrevendo vários livros sobre a defesa da fé, sobre seitas e heresias, é o pastor Ezequias. Então, em tais circunstâncias, irmãos, a minha abordagem é que tenhamos cuidado, tenhamos cautela, porque o nosso objetivo é salvar pessoas. O nosso objetivo é direcionar pessoas ao céu, porque Jesus já morreu na cruz por elas. A depender da decisão que nós tomarmos, a depender da forma que nós abordarmos o assunto, nós poderemos, em vez de ganhar, perder pessoas. Eu estava numa sala de aula onde alguém fez uma abordagem, não estou falando de abrir precedente, de mudar, não, estou falando de interpretar conforme está lá, certo? Mas antes de dizer, é pensar se aquela regra é realmente a regra que Jesus colocou, ou se é uma regra que está sendo aberta, que está sendo flexibilizada, e se essa flexibilização alcança a todos. Porque tem pessoas que vêm de fora e trazem a carta, e essas pessoas foram divorciadas, são casadas. Tem pessoas que estão dentro da igreja e que estão separadas dentro de casa. A Bíblia fala de ser impedidas suas orações, eles não conseguem nem orar porque as orações estão impedidas. Então a lição de domingo agora, ela vem mostrando que o inimigo tem usado de sutileza com a normalização do divórcio, transformando o divórcio em algo normal para pegar as pessoas. Só que nós, a igreja, o ministério que interpreta essas situações e aplica na igreja, é necessário que nós tenhamos sabedoria. E uma coisa que eu vou deixar para os irmãos é que quando os irmãos interpretarem uma norma dessa, os irmãos interpretem ela conforme está escrito. Os irmãos não interpretam essa norma pulando detalhes não, porque vocês acabam privando alguém da graça. Aí Jesus disse bem assim, nem vocês entram, nem deixam os outros entrar.
É complicada a nossa lição e certamente no domingo nós teremos uma audiência muito grande. Até hoje esse é o nosso maior vídeo, 27 minutos já. Que Deus te abençoe e amanhã nós voltaremos a tratar do assunto, porque amanhã nós falaremos exatamente sobre isso. Hoje era só para dizer que o Antigo Testamento fez exceções, criou exceções, e amanhã a epígrafe é as cláusulas de exceção no divórcio segundo o Novo Testamento. Aí amanhã nós vamos tratar disso aqui especificamente e vamos ler aí alguns textos, inclusive além do que aqueles que a CEADEB colocou como regra. Legal? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, curta e vá para a Escola Bíblica Dominical. Comente aí, viu? Paz do Senhor a todos.